Olá, gente, tudo bem? Então, Angel aqui mais uma vez chegando para vocês para falar sobre embriologia. Na verdade, essa é a nossa segunda aula de embriologia. A primeira foi falando da fase inicial da segmentação, desde a formação do zigoto, passando pela mórula até o blastocisto, onde ocorre o fenômeno da nidação. Agora a gente vai ver o que ocorre pós-nidação. As duas grandes etapas que ocorrem pós a nidação, enquanto o feto, o bebê ainda é chamado de embrião. A partir de uma certa fase, da última dessas duas etapas que eu vou falar, o feto vai ser chamado de feto mesmo. O bebê vai ser chamado de feto. Vai perder o nome de embrião, porque os órgãos vão se formar de maneira mais rápida, mais complexa, né? Então agora a gente vai seguir a parte de embriologia. Mas só para a gente dar uma lembrada rapidinho aqui, estamos falando de embriologia. A embriologia é a parte da biologia que estuda a formação do embrião, né? E essa formação do embrião começa quando ocorre a fecundação. Lembra você que o ovário é o órgão feminino onde ocorre a ovulação. Tem gente que pode me perguntar assim, ficar com dúvida, Rangel, mas que linha branca é essa aqui, ligando o ovário ao útero? O gameta feminino não poderia sair por essa linha branca? Gente, essa linha branca se chama ligamento. A função dela é ligar o ovário ao útero para o ovário não ficar solto no corpo da mulher. Da mesma forma que quando nós andamos, os braços balançam, o ovário balançaria quando a mulher andasse. Então, uma forma dele ficar mais fixo no corpo, sem se deslocar, é tendo um ligamento a outro órgão. Ligamentos no nosso organismo ligam órgãos, tá? Esses órgãos são ligados para evitar movimentações que possam causar nele alguma lesão. Então, o ovário da mulher vai liberar o óvulo, o ovócito secundário. Esse ovócito vai ser fertilizado por um espermatozoide, para cada ovócito um espermatozoide. Aqui está o ovócito com os dois micronúcleos, o núcleo do espermatozoide e o núcleo do ovócito, formando o zigoto, a primeira célula que vai dar origem ao bebê. Essa célula sofre a segmentação ou clivagem, que é a divisão da sua célula. Uma célula forma 2, 4, 4, 8, sem aumento de tamanho da estrutura. Notem que as 8 células ocupam o mesmo espaço do que a célula única do zigoto. Aí forma-se a mórula, aquele conjunto maciço de células, até ser formado o blastocisto, uma esfera de células oca, mas preenchida por dentro, com líquidos. A cavidade onde tem os líquidos se chama blastocele, e o blastocisto com 2 tecidos. O tecido mais externo é o trofoblasto, que vai fixar no endométrio para gerar a placenta, e o tecido mais interno, o embrioblasto, que vai formar então o embrião. Aqui o blastocisto já está implantado. Quando o blastocisto já está implantado, dizemos que ocorreu a nidação, a fixação do blastocisto no endométrio, nidação, início da gravidez. Beleza? Só para relembrar as fases que nós falamos até agora. Ó. A letra A representa o zigoto, a célula formada pela fusão de gametas. A mórula, que parece uma amora, aquele maciço de células sem espaço interno, onde as células são os blastômeros, podem formar quaisquer células do organismo. Nesse desenho está a blástula, aquela que tem nos anfíbios, uma esfera de células com a blastocele aqui dentro preenchida por líquidos. Se fossem nós mamíferos, seria o blastocisto. Você teria as células por fora também, a cavidade também, só que aqui dentro teria um bolo de células, chamado de embrioblasto. Aí o blastocisto segue a segmentação, na verdade segue o desenvolvimento. Passa por um processo de formação dos tecidos embrionários, processo chamado de gastrulação. O blastocisto dos mamíferos, ou a blástula dos anfíbios, formará a gástrula. Está aqui o nome com a letra D. Ó. Gástrula. A gástrula nada mais é do que uma estrutura que começa a formar os tecidos embrionários. Esses tecidos embrionários também são chamados de folhetos embrionários. E eles vão dar origem aos tecidos adultos, lá formados a partir do corpo do embrião. E essa última etapa, etapa E, chama-se neurula. Na neurula, o embrião já tem uma forminha de embrião. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando eu mostrar os desenhos. Aqui começam a formar estruturas, como o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso, o intestino primitivo, que vai dar origem ao sistema digestório, cavidades para a formação de órgãos vitais, chamada de celoma, e esse cara no meio que caracteriza a gente. Nós, mamíferos, somos do reino animal e do filo cordados, animais que têm notocorda. Mas, Rangel, eu aprendi que nós somos vertebrados, temos vértebras. Isso é verdade, nós temos vértebras. Mas antes de termos vértebras, ainda na fase embrionária, essa estrutura de nome notocorda surge, apoia a formação do tubo neural e depois é substituída pela coluna vertebral. Então, antes de ser cordados,
nós somos, antes de sermos vertebrados, nós somos cordados, animais com notocorda. E essa estrutura se forma durante a última fase do desenvolvimento embrionário, última fase do desenvolvimento embrionário, chamado de neurula. As 5 partes estão definidas aí para vocês, tirando o zigoto, que você sabe já que é a fusão de gametas. Legal? Gente, a anidação é onde o blastocisto se fixa ao endométrio e da fixação o trofoblasto invade o endométrio e os dois juntos formarão a placenta. O resto do trofoblasto vai formar a bolsa amniótica. O líquido da blastocele vai formar o líquido amniótico. E aqui, esse conjunto de células vai formar um embrião. Esse é o embrioblasto. Legal? Bem, a anidação é a fixação do blastocisto no endométrio. Esse desenho mostra muito bem. Ó. A fecundação ocorreu na tuba uterina, a segmentação aconteceu, a mórula entrou no útero e já na forma de blastocisto ocorre a implantação. Com a implantação rola a anidação. Logo aqui abaixo, começa-se a formar a placenta. A placenta será formada pela junção do trofoblasto com o endométrio. A anidação ocorre geralmente 7 dias após a fecundação. E o problema é, se ocorrer aqui na tuba uterina, onde também tem endométrio, a gravidez é a gravidez chamada de tubária, que dá muito risco tanto para a mãe quanto para o embrião. Gente, depois do blastocisto, será formado a gástrula. A gástrula, como o desenho está mostrando, é porque aqui está cortado, tá? É como se fosse uma esfera, você imagina, por favor, uma bola, onde você corta só o topinho da bola, só a parte de cima. Aí fica uma cavidade, um buraco. E esse buraco, para dentro dele, tem uma cavidade revestida por toda a parede da bola. É isso que acontece com a gástrula. A gástrula tem a parede aqui ao redor, tem a cavidade interna e o buraco deixado por quando você cortou a bolinha. Esse buraco é a entrada ou a saída do sistema digestório. Essa cavidade é o que vai ser a cavidade intestinal no futuro. O buraquinho se chama blastóporo, mas eu acho que é melhor visualizado no próximo esquema. Ó, então aqui está a gástrula desenhada. Esse é o buraco de entrada, tá? O tecido originalmente, ele era assim, ó. Imagina que esse número 1 representa para vocês a blástula. Aí a blástula sofrendo uma invaginação, uma dobra para dentro, esse processo chama-se embolia. Isso aqui é uma esfera, tá? A blástula é uma esfera. Essa esfera começa a se dobrar para dentro, formar uma sobreposição de tecidos com uma cavidade interna e uma abertura. Olha a abertura aqui, ó. Essa abertura se chama blastóporo. A cavidade interna é o arquêntero, formará o intestino. E aqui nós temos as dobras de tecido, que nós chamamos de folhetos embrionários. O desenho 1 representa uma blástula, o desenho 2 representa uma gástrula. O processo se chama gastrulação. Então, com a gastrulação, você tem na gástrula o blastóporo, o arquêntero e os tecidos, igual mostra esse esqueminha aqui atrás. Ó. O blastóporo ele vai dar origem ou ao ânus ou à boca. Depende do grau de desenvolvimento evolutivo que o organismo vivo tem. Se o animal é um invertebrado, o blastóporo deve gerar a boca. Só tem um grupo de invertebrado que o blastóporo não origina a boca. São os equinodermos. Nos equinodermos, o blastóporo origina o ânus, igual em nós, cordados. Os animais cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, e uns que vocês não conhecem normalmente, os protocordados, eles têm o blastóporo originando ao ânus. A mesma coisa com o equinodermo. Quem é equinodermo, Angel? Estrela do mar, ouriço do mar. Esses caras também têm o blastóporo originando ao ânus. O arquêntero originará a luz do intestino. Ué, mas não o intestino, Rangel, não o sistema digestório? Não. Quem vai formar o sistema digestório é esse tecido em amarelo aqui, ó. Em amarelo, em laranja fraco, sei lá que cor é essa, e em vermelho, nós temos os tecidos embrionários. Os tecidos formados no embrião, que originarão os tecidos e os órgãos do adulto. Esses tecidos são chamados de verdade de folhetos embrionários. São 3. O mais interno é endoderma. Vai dar origem ao sistema digestório e ao sistema respiratório. O mais externo, vermelhinho aqui, ó, se chama ectoderma. Vai dar origem à pele e ao sistema nervoso. E surge um intermediário. Surge um entre a endoderma e a ectoderma.
Esse que surge entre os dois se chama mesoderma. O que a mesoderma forma? Coisa pra caramba. Forma seu sistema cardiovascular, seu sangue, seus ossos, cartilagens, todos os tecidos conjuntivos que você tem. Se você não lembra o que é isso, você vai aprender em breve. Forma o sistema urogenital, urinário e genital da gente. Além de formar ossos, que eu não sei se já falei, e músculos. Então, sangue, ossos, músculos, sistema cardiovascular, sistema urogenital e tecidos conjuntivos como um todo são formados pela mesoderma. A mesoderma ainda forma a cavidade do teu corpo, que fica no seu tórax e no seu abdômen. Os órgãos internos estão dentro de uma cavidade. Essa cavidade se chama celoma, formada também pelo mesoderma. Então, endoderma, ectoderma e mesoderma, folhetos embrionários presentes na gástrula. Ó, aqui está mostrando para vocês só como a gástrula é formada, tá? A dobra de uma parte da blástula, formando a endoderma. As células da endoderma formam as células mesodérmicas, que vão dar origem à mesoderme aqui. E ao final você vai ter ectoderme mais clarinho, endoderme azul e a mesoderme no meio, com a cavidade sendo formada. Ó, a cavidade que eu falei, chamada de celoma. Tudo bem? Gente, existem dois tipos de gástrula. As gástrulas mais simples, dos animais mais primitivos, só tem dois folhetos embrionários. Esses animais são chamados de animais diblásticos. Por que diblásticos, Rangel? Porque tem dois folhetos. Só tem ectoderma e endoderma. Quem são esses animais? As águas-vivas, como os quinidários, e os plateumintos, vermes de corpo achatado. Quem são esses caras? A solitária é o exemplo mais conhecido. Outro é o esquistossomo, que causa esquistossomose. Esses animais são diblásticos. A partir dos plateumintos, os animais que surgiram são vermes de corpo cilíndrico, nemateumintos, artrópodes, moluscos, anelídeos, equinodermos e cordados. Os outros grupos animais já têm 3 folhetos embrionários. São animais triblásticos. Além da ectoderme e da endoderme, surge a tal da mesoderme, que permite a formação de órgãos fundamentais para o organismo. Legal? Então, os animais podem ser diblásticos, ter 2 folhetos, ou triblásticos, terem 3 folhetos embrionários. A gastrulação que nós já vimos. Um outro exemplo da gastrulação também, como ela está sendo mostrado. Isso aqui são as formas de gastrulação, as formas que elas acontecem. Quem mais importa para a gente são as duas do extremo. Ó. Nos anfíbios, costuma acontecer uma gastrulação por embolia. O tecido se dobra para dentro, formando o endoderme e a ectoderme. Depois surge a mesoderme aqui no meio. A nossa é a epibolia. Na verdade, as células começam a andar por dentro delas mesmas. Uma parte das células anda para um lado e forma essas duas camadas. Honestamente com vocês, as formas de formação da gástrula não vão ser as coisas mais relevantes para a gente, não. É só para você entender que tem formas diferentes da gástrula ser formada, tá legal? Gente, e da gástrula vem a última parte na formação do embrião. Vou fazer uma volta rapidinho feia aqui, ó, mas só para te ajudar. Opa! Depois da gástrula, esses tecidos embrionários, os folhetos embrionários, começarão a formar os órgãos em si. Por exemplo, esse cara mais de fora, a ectoderme, vai formar todo o revestimento do que você está vendo e o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso. Esse cara mais de dentro, a endoderme, vai dar origem ao intestino e também ao sistema respiratório. A mesoderme que ainda vai surgir vai formar os órgãos vitais e o celoma, além da notocorda. Então, esses caras aqui serão formados a partir do desenvolvimento da gástrula. Esse processo se chama neurulação. A neurulação é a formação da neurula. E olha o formato da neurula aqui. Já começa a ter uma carinha de embrião, concorda? Essa coisa vermelha que você está vendo para dentro, altamente vascularizada, já é a placenta crescendo dentro do útero da mulher. O útero, que era um órgão pélvico, passou a ser um órgão abdominal. E dentro do útero se desenvolveu a placenta grandona, com seus vasos sanguíneos, abastecendo o bebê via cordão umbilical. Essa bolsa amarela se chama saco vitelínico, tem um pouquinho de alimento para começar a nutrir o embrião, mas logo depois a vascularização da mãe é que vai dar o alimento para ele. Na verdade, a placenta vai levar alimentos vindos da mãe para o embrião, e aquilo que o embrião não quiser mais, gás carbônico e outras substâncias tóxicas, vai lançar pela placenta para o corpo da mãe, para a mãe descartar nesse organismo. Nessa fase de neurula, surgem órgãos importantíssimos
no desenvolvimento do embrião. Deixa eu mostrá-los, depois eu volto aqui para definir cada um deles. Olha só, esse desenho está mostrando o que para você? Tá vendo o embriãozinho aqui? Imagina que eu vou pegar esse embrião e cortá-lo no meio. Cortar assim, ó. Cortei. Quando eu cortar ele, eu vou colocá-lo de frente para vocês. Eu vou girar de frente para vocês. Ou seja, a cabeça do embrião ficaria na sua frente, para a sua direção. E o rabinho, se você botar o embrião nessa fase, não tem pernas ainda, a cauda, a parte de trás, ficaria mais afastada de você. A cabeça mais perto, a cauda mais longe. Só que eu cortei ele, então tirei a cabeça. E o que eu vou mostrar para você é um tubo cortado. Nesse tubo cortado, o que ele tem? Tem a parte mais externa aqui, ó, a ectoderme. A ectoderme vai dar origem ao que nós chamamos de revestimento. No futuro vai virar a sua pele. A ectoderme também origina o tubo neural. Esse tubo neural é a origem do sistema nervoso. É desse tubo que vai surgir a sua medula espinhal e o seu encéfalo, que é o conjunto de órgãos que formam o seu cérebro. Desculpa, onde está contido o seu cérebro. O encéfalo é o sistema nervoso localizado na região da sua cabeça. Abaixo do tubo neural tem a tal da notocorda, que eu falei para vocês que nos cordados é formada para apoiar a formação do tubo nervoso nas costas. A notocorda apoia a formação do tubo nervoso e depois, na maioria dos cordados, nos vertebrados todos, ela é substituída por uma coluna vertebral, que vai revestir o tubo neural, o sistema nervoso, protegendo-o. Essa parte em amarelo é o arquêntero, como está escrito aqui, mas já ganha o nome de intestino primitivo. Ele vai dar origem ao nosso intestino e numa parte mais alta do corpo também originará o sistema respiratório. E essa parte meio avermelhada, meio laranja aqui, né, é a mesoderme. A mesoderme vai dar origem a cavidades do corpo, onde se formam órgãos vitais e aqueles tecidos que eu te expliquei. Que tecidos são esses, Rangel? Cardiovascular, sistema cardiovascular, sistema urogenital, tecidos conjuntivos, ósseos, cartilaginosos, musculares, tudo originado a partir dessa tal de mesoderme. Essa cavidade presente aqui no meio é chamada de celoma. Nós somos animais celomados. Temos uma cavidade onde os órgãos se formam dentro dela. Daí o nome celoma para gente. Então, na fase de neurula, o que tem de importante para a gente ver? O tubo neural, que formará o sistema nervoso, a notocorda, que apoia a formação do tubo neural no dorso e depois é substituída pela coluna vertebral, o celoma, que é a cavidade do corpo onde se formará o órgão vital, e o intestino primitivo presente aqui. Quem reveste isso tudo é a ectoderme, gerando a nossa pele no futuro. Aqui ainda no desenho, estou vendo duas regiões, ó, somatopleura e esplanctopleura. Está querendo me zoar aqui. Esplancnopleura. A esplancnopleura e a somatopleura são regiões da mesoderme que vão se dobrar sobre a ectoderme, somatopleura, e sobre a endoderme, esplancnopleura, formando revestimentos de órgãos formados a partir desses tecidos embrionários. Tá legal? Está aqui explicado. Ó. A somatopleura é a região da mesoderme que forma a ectoderme. Esplancnopleura acumula alimento inicialmente e vai formar as primeiras células sanguíneas. Vai voltar e revestir a endoderme. Está mostrado nesse desenho aqui. Ó. Esse desenho mostra um corte bem aqui no meio. Bem aqui no meio. Aí mostra a esplancnopleura para baixo e a somatopleura para cima. Dá uma olhada aqui. Ó. Somatopleura para cima, esplancnopleura para baixo. A somatopleura, ela reveste essa parte em azul, que é a ectoderme, que aqui está dando origem ao tubo neural, tá vendo? Essa é a notocorda. E esse cara aqui, ó, é a célula do intestino, que está sendo revestida pela esplancnopleura. A esplancnopleura reveste o intestino, reveste o que é originado pela endoderme e vai dar proteção a esses caras aí no final. Mas quem eu queria falar com vocês são estruturas que estão ao lado da notocorda. A notocorda está aqui em laranja e esses caras de lado se chamam somitos. Os somitos são uma estrutura que vem da mesoderme, que vão ser fundamentais para formar a nossa coluna vertebral. Esses caras vão avançar sobre o tubo neural, revestir e proteger o tubo neural, formando as vértebras, ossos que protegem o nosso sistema nervoso no futuro. Beleza? Então, essa é a estrutura geral da neurula. Aqui está a formação dela, ó, o início do processo.
você vê em rosa a ectoderme, em vermelho a endoderme, e essa parte aqui, a amarelinha, é o primórdio da mesoderme. A mesoderme está se formando a partir da endoderme, tá? Na parte superior da ectoderme do rosa, começa a se formar o sistema nervoso. Ó. Primeiro as células estão em uma placa lisa, chapada. Depois começam a virar uma estrutura que parece um U comprido. É um tubinho aberto, é um suco. Esse suco vai se fechando e formando o tubo neural. Da parte de cima da endoderme, a mesoderme vai se dobrando e formando aquelas cavidades que dão origem ao celoma. E da parte ainda superior e central da endoderme, a notocórdia é formada para apoiar a formação do tubo neural. Isso aqui é uma visão lateral do embrião em si, tá legal? Então, a neurula, ela possui estruturas como a notocorda, que apoia a formação do tubo nervoso, o celoma, cavidade em que se formam os órgãos vitais, o tubo neural, que origina o sistema nervoso, e o próprio intestino primitivo, que vai dar origem ao nosso sistema digestório como um todo. Legalzão? Então, a neurula é o último estágio do desenvolvimento embrionário que nos importa. Beleza, galera? Neurulação aqui. Aqui um desenho esquemático da neurula, né? Mostrando ó, o intestino primitivo, a notocórdia em verde, o tubo neural sendo formado aqui é uma gota neural, vai formar o tubo neural aqui em cima, e aqui a mesoderme originando inicialmente ao celoma. Daí para frente, vai ser só a formação do feto em si, e a gestação vai acontecer. Então, aqui na neurula, a gente termina essa parte que se chama nervoso com vocês, encerrando então o processo de formação do embrião, a embriologia, que é a parte que a gente estuda nesse momento. Beleza? Gente, obrigado pela atenção. Rever o vídeo se você puder. Tenta passar as anotações para o seu caderno. Faça esse exercício, estuda bastante. Vai dar tudo certo na sua cabeça aí. Qualquer dúvida, chama o Rangel. Muito bom estar com vocês. Aquele abraço. Valeu!